Teatrês orgulhosamente apresenta a sua radionovela Eurípides Barçanufo, o Apóstolo da Caridade. Episódio 11. No episódio anterior, vimos Eurípides vencer o debate com o padre Agi, que movimentou a cidade de Sacramento e fortaleceu ainda mais a caminhada do Espiritismo e a credibilidade de suas obras assistenciais. Mas novos desafetos surgem, como o médico Dr. João Teixeira Alvarez, que o atacava através de artigos publicados no jornal Lavoura e Comércio de Uberaba. Apesar dos ataques que recebe, a fé de Eurípides é inabalável e, em um momento de sublime inspiração, escreve um poema denominado Deus, cujo final diz: Ó Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na formação das nebulosas, na origem dos mundos, na gênese dos sóis, no berço das humanidades, na maravilha, no esplendor e no sublime do infinito. Ó Deus, reconheço-vos eu, Senhor, com Jesus, quando ora, Pai nosso que estais nos céus, ou com os anjos quando cantam, glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens e mulheres da boa vontade de Deus. A cada feito, Eurípides abarcava mais e mais admiradores e interessados nos benefícios que oferecia e no bem que fazia, sem olhar a quem. Sacramento transformara-se em uma cidade repleta de peregrinos. As curas sucedem-se e o Dr. João Teixeira Alvarez, que se acalmou durante 4 anos, em 1917, retorna os ataques com os ânimos mais exacerbados. Na casa de seu Mojico... Meca, eu não acredito nisso. Dessa vez esse doutor exagerou. Por que, Mojico? Ele está exigindo que o chefe de governo de Minas Gerais tome providências contra Eurípides por ele clinicar e ter uma farmácia. E para completar, por ensinar o espiritismo no colégio Allan Kardec. E se o governo atender ao pedido dele, quem vai ser prejudicado será o Eurípides. Exatamente, uai. Eurípides chega à sua casa. Bênção, pai, bênção, mãe. Eurípides, que expressão grave é essa? O que houve? Aconteceu alguma coisa? Sim. Veja só, meu pai. Foi instaurado um inquérito policial contra mim. O doutor Alvarez conseguiu o que queria. Mas qual é a alegação? Prática ilegal da medicina. Não pode ser. Enfrentar um trem desses vai ser complicado. E o Dr. João Teixeira Alvarez conta também com a ajuda do clero para reforçar essa acusação. Claro, desde que você se saiu bem no debate com o padre Agi, que eles estão aguardando uma oportunidade para te atacar. Pelo que soube, foram os últimos acontecimentos que deram origem a este indecoroso processo penal. A quais acontecimentos você se refere, Eurípides? Na verdade, a repercussão das curas que alcançamos, como da senhora Maria Modesto e do coronel Azarias Arantes, de Garapava. O coronel foi acometido de uma grave enfermidade e depois que veio falar com você ficou completamente curado. Eu não entendo como eles não veem a cura de alguém com bons olhos. As pessoas são muito apegadas aos seus dogmas, às suas crenças. Isso dificulta a aceitação de algo que lhes foge à compreensão. Mas quando precisam, eles vêm correndo pedir tua ajuda. Sim, e eu os atendo com todo amor. Afinal, essa é a minha missão. É isso que me traz alegria. E também é isso que a doutrina espírita espera daqueles que a seguem, que sejamos caridosos, porque fora da caridade não há salvação. Verdade, você está certa, Meca. Então é bem provável que estes casos tenham sido a gota que faltava para eles te atacarem. Não conseguiram te derrubar te atacando através da religião. Agora vão te atacar pela sua capacidade de cura. Não se fala em outra coisa na cidade, só se fala das curas que o nosso Eurípides tem feito. Tenhamos fé, meu filho. Vamos aguardar e acreditar sempre. Tenho fé, minha mãe. Só não concordo em usar meu tempo para ter que me defender de acusações sem sentido.
O tempo é algo precioso e os nossos irmãos necessitados precisam dele. Tudo vai dar certo, afinal, você só busca fazer o bem, Eurípides. O interrogatório foi marcado para o dia 22 de outubro de 1917. Eurípides comparece junto com 5 testemunhas arroladas pela defesa. Passado alguns dias... Então, Eurípides, alguma novidade sobre o inquérito? Sim, meu pai. Chegaram à conclusão que eu apenas exerço a mediunidade, pois quem prescreve os medicamentos é o espírito do Dr. Bezerra de Menezes. E o fato de todos receberem este auxílio de forma espontânea e gratuita também ajudou na compreensão de que não faço isso para me beneficiar. Graças a Deus, então está tudo resolvido. Isso é ótimo. E agora como será o andamento daqui para frente? Vão arquivar o inquérito? Não. Não? Como não? Já não ficou claro o suficiente que você só quer ajudar a quem necessita sem querer nada em troca? O que eles querem mais? Eu vou explicar. Eu estive ainda há pouco no fórum. Li os argumentos e os termos da primeira decisão, que é essa que acabei de falar. O que acontece é que, como não sou médico e realizei partos e cirurgias, isso caracteriza uma infração ao Código Penal. Mas, filho, eles não compreenderam que você é um médium e quem realiza os procedimentos médicos é o Dr. Bezerra de Menezes? E ele, como todos sabem, é médico. Mesmo sendo um espírito desencarnado, ele não deixa de ser médico. Isso tudo está correto, mas perante a lei não funciona assim. Por isso teremos que nos manter firmes em nossa fé, porque o inquérito seguirá os trâmites normais e será encaminhado ao Juiz Municipal de Sacramento para ser transformado em um processo-crime. Meu Deus, crime? Não pode ser, isso está errado. Você apenas exerce a mediunidade, é o espírito do Dr. Bezerra de Menezes que prescreve medicamentos, consequentemente, também é o Dr. Bezerra de Menezes quem faz os partos e as cirurgias. Você é apenas um intermediário, o assistente do Pai Maior, o grande Criador. Eles não entendem isso. Um médium, um intermediário. Acalmem-se, por favor. Nós e quem segue a doutrina espírita compreendemos isso. Mas a lei e aqueles que me atacam não compreendem isso. Não podemos fazer nada? Podemos? Então fala, meu filho, o que vamos fazer agora mesmo. Orar. Orar, pedir auxílio e proteção para a espiritualidade amiga. Isso vamos fazer, mas não tem ninguém a quem possamos recorrer para mudar essa sentença? Tem sim. Quem? Deus. Peçamos a Ele. Você lida com tudo isso com uma tranquilidade, meu filho. Confesso que me sinto fragilizado e triste diante dessa situação. Mas nada podemos fazer a não ser acreditar na justiça divina. É isso. Deus não desampara seus filhos. Fiquem tranquilos, pois em meu depoimento em nenhum momento a verdade foi omitida. Quem fala a verdade não merece castigo. Falar a verdade é uma das formas mais verdadeiras de se falar com Deus. Sim, tenhamos fé. O juiz municipal de Sacramento, por ser amigo pessoal de Eurípides Barçanufo, foi considerado inapto para julgar a causa. Cada juiz que recebia o inquérito alegava impossibilidade para julgá-lo e passava para frente. Assim, os autos passaram de mão em mão sem que alguém aceitasse a incumbência de processar Eurípides. Por fim, o inquérito foi encaminhado para Uberaba, que também não o julgou. Algum tempo depois... Papai, fiquei sabendo que o processo será devolvido para Sacramento. Espero que com isso se faça finalmente a justiça. Tenho bons pressentimentos, papai. Vamos aguardar então, vamos aguardar. Sabe, sinto-me tão acolhido com o apoio das pessoas que tanto estimo. E não são só elas, é só ler as inúmeras e veementes defesas que são publicadas e a solidariedade dos irmãos espíritas que chegam de todas as partes. Agora mesmo, eu estava lendo o artigo do João Modesto dos Santos, do Jornal do Triângulo. Você já leu? Infelizmente, ainda não tive a oportunidade. O que ele diz? Vou ler para você. Eurípides Barçanufo é desses homens que devemos admirar. Tem uma conduta irreparável nas várias áreas onde atua e em todas elas tem como único objetivo ajudar e fazer o bem a quem dele necessitar.
tanto que não cobra nenhum centavo por isso. Sendo assim, não nos calemos diante desse atentado cruel que se prepara contra a liberdade de cultos e contra a liberdade desse moço que nada mais pede à sociedade do que o direito de fazer o bem. Dito isso, expresso aqui a minha indignação em ter que lembrar meus colegas jornalistas que a imprensa tem a obrigação de orientar a opinião pública, pois é ela quem tem o dever de propagar os grandes acontecimentos e com isso ser o fiel da balança para evitar injustiças. A imprensa tem a obrigação de ser uma tribuna de defesa dos fracos e oprimidos. Eurípides Barçanufo é uma vítima desses incautos que veem o mal em tudo que botam seus olhos. Sejamos a sua voz e o defendamos para evitar que uma injustiça aconteça. São esses relatos que acendem a chama da esperança dentro de mim, incentivando-me cada vez mais a continuar minha caminhada. Não posso desviar meus passos da direção do bem. Por falar nisso, papai, preciso ir. Para onde você vai agora? Visitar alguns doentes que estão sob meus cuidados e atender aqueles que me procuram. Está bem, meu filho, vá com Deus. E tenha uma boa tarde. Tenha uma boa tarde, papai. Apesar dos acontecimentos, Eurípides dá seguimento à rotina abnegada que impusera para si desde que se tornou espírita. Mas o processo contra ele acirra os ânimos das pessoas envolvidas, tanto daqueles que são a favor como dos que são contra. Enquanto isso, no plano espiritual, a situação está ficando tensa para Eurípides, não é, Luísa? Como será que ele vai lidar com isso? Efigênia, ele saberá lidar. Eurípides segue à risca a palavra de Deus Pai e os conselhos do Mestre Jesus. Que por si só fortalece a fé desse nosso irmão. E depois, os irmãos da espiritualidade amiga estão vigilantes para ajudá-lo. no plano terreno, Eurípides caminha pela rua, quando encontra com um amigo que, sem rodeios, vai logo dizendo: Eu estou revoltado com o que estão fazendo contigo. Por isso, se você quiser, eu mesmo posso eliminar esses que te ameaçam. Por favor, meu irmão, não. Você não precisa se preocupar com nada. Eu assumo essa responsabilidade. Não. O amigo me faz sofrer muito mais do que aqueles que me acusam. Serei a mais infeliz das criaturas se você se tornar um assassino. E ainda mais por minha causa. Dessa forma, Eurípides apaziguava aqueles que se exaltavam e eram a seu favor. Mas os seus inimigos, ao contrário, colocavam jagunços, matadores profissionais, para vigiarem os seus passos, à espera do momento certo para matá-lo. Em uma certa noite, alguém bate na janela do quarto de Eurípides. Deve ser alguém precisando da minha ajuda. Provavelmente alguém que veio buscar remédios para algum enfermo grave. Na hora em que ele vai abrir a janela, ouve a voz do Dr. Bezerra de Menezes. Não abra, Eurípides. Está aí alguém que veio matá-lo. Eurípides obedece e as batidas na janela cessam. Dias mais tarde, a história é confirmada pela confissão espontânea daquela alma infeliz que batera na janela de Eurípides. Em uma outra noite, muito tarde, Eurípides atende um homem. Meu bom homem, vá tranquilo para junto de sua esposa. Eu só vou pegar o material necessário e já vou para sua casa realizar o parto. Tenho certeza que virá ao mundo uma linda criança. O homem parte, e enquanto Eurípides arruma sua valise, o Dr. Bezerra de Menezes diz a ele: Eurípides, na esquina da Câmara Municipal, esperam por você 2 indivíduos para eliminá-lo, mas nada lhe acontecerá. Você terá o amparo do alto. Eurípides foi, e ao se deparar com os 2 indivíduos, fixa o olhar e diz sorrindo: Boa noite, meus irmãos. Estavam me esperando, não é? Que Deus, nosso Pai, os guie, os abençoe e os proteja sempre. Os 2, impactados pela saudação fraternal sincera, entreolham-se e, envergonhados, abaixam a cabeça e desaparecem na escuridão. Eurípides segue seu caminho. No plano espiritual,
Luísa, Eurípides escapou ileso por 2 vezes. Efigênia, ele escapou ileso porque enquanto os desafetos e os defensores te crateavam-se e pensavam até em atitudes extremas, ele seguia acalmando os exaltados com palavras harmoniosas, sempre espalhando a semente do amor. Verdade, mas acontece que a situação ainda não foi resolvida e as pessoas ainda continuam exaltadas. Apesar de todo o esforço do nosso apóstolo, o processo ainda não recebeu uma sentença definitiva. Qual será o veredito final desse inquérito? Como reagirão aqueles que saírem perdedores? O que o futuro prepara para o nosso apóstolo? Saiba isso e muito mais no próximo episódio de Eurípides Barçanufo, o apóstolo da caridade. Participaram deste episódio Rogério Favoreto como Mojico, Patrícia Verzinhasse como Meca, Rafael Borges como Eurípides, Mara Bueno como Efigênia, Tânia Bussambra como Luísa, Léo Dória como Amigo, Felipe Barros como Bezerra de Menezes. Narração, Elvira Falani. Locução, Maurício Madruga. Criação, Elvira Falani e Rogério Favoreto. Coordenação, Elvira Falani e Luci Godoy. Direção, Rogério Favoreto. Assistente de direção, Patrícia Verzinhasse. Edição e sonoplastia, Maurício Madruga. Eurípides Barçanufo, o apóstolo da caridade. Uma radionovela do grupo de teatro da Sociedade de Estudos Espíritas, 3 de outubro, TA3.